buscando o melhor que essa casa possa nos oferecer nessa manhã. Então sejam todos muito bem-vindos. Um feliz dia novo para todos vocês. Que seja de fato um dia de renovação, um dia de transformação na nossa vida, porque a gente sempre tem a oportunidade de fazer diferente, de mudar. Fomos agraciados com um belo dia, uma bela manhã de sol, que a gente possa aproveitar esse momento. Vou informar vocês, lembrar, alguns avisos. A nossa reunião está sendo transmitida, então para aquelas pessoas que não conseguem ou não conseguiram reservar ou não puderam estar aqui hoje, podem acompanhar de casa. E a gente também deseja o nosso bom dia, o nosso feliz dia novo para todas as pessoas que nos ouvem agora através dos canais do Self. E lembrar também que a livraria e o bazar continuam funcionando nos horários das reuniões, tá? Lá atrás. Nós vamos ler uma página de preparo, e hoje eu já escolhi uma página que não é habitual daqui, tá? Mas que é de um outro livro fantástico que eu deixo sempre a sugestão de leitura, que é O que a Vida lhe Traga Flores. Para quem assiste minhas palestras sabe que eu sempre leio uma página desse livro. Tem a venda aí na livraria da casa também. De Lúcia Cominato, pelo Espírito Irmã Maria do Rosário. E por que eu escolhi essa página? Vocês vão entender na hora da palestra. A página chama-se O Supremo Artista. E diz assim: considera, pois, a bondade de Deus para contigo. Isso está em Paulo, Romanos, capítulo 11, versículo 22. Seja no amanhecer ou no entardecer, o céu se enganala de cores oriundas dos raios solares, trazendo um encantamento para o dia que se inicia ou finaliza. Em meio às muitas lutas do homem, aliviando-lhe um pouco a carga dos constantes deveres e preocupações. Deus, o supremo artista, ao colorir o firmamento de violáceas e róseas cores, procura levar ao homem momentos de paz interior, em meio às turbulências constantes que surjam em seu caminhar terreno. Lembrando-se, porém, de erguer a cabeça e olhar as belezas do céu, sentir-se-á renovado e com forças suficientes para enfrentar um novo dia, sem lastimar-se das agruras da vida. São muitos, porém, que por estarem tão envolvidos nos próprios problemas, nada percebem de belo no que Deus, por amor, oferece a cada renascer ou findar do dia. Não seja tu um desses descuidados ou desatentos, fechando-te em ti mesmo, nada mais vendo o que não seja do teu interesse. Que saibas antes apreciar e agradecer ao Supremo Artista pela beleza do céu que ele nos oferece, no nascer ou no pôr do sol, em que um dia se transforma num poema de amor e de paz. Agradeça ao grande arquiteto do universo, a fim de que consigamos prosseguir em nossa caminhada terrena, como um verdadeiro servidor do Divino Mestre Jesus, a todos amparando, apesar dos problemas e aflições persistirem em ferir a nossa alma e sangrar o nosso coração. Então, depois dessa belíssima página, eu convido a todos para que a gente possa fazer a nossa oração inicial, elevando o nosso pensamento a Deus, esse arquiteto do universo, que a página lembrou bem, sentindo a nossa respiração, o ar entrando e saindo, e nos conectando de fato com a espiritualidade. Desligando dos problemas, se desligando de todas as dificuldades que estejamos vivenciando nesse exato momento e nos conectando com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso guia, nosso mestre, e com os amigos espirituais que nos acompanham e que sempre desejam a nossa evolução e que a gente se torne melhor. Abençoe esta casa, aos seus frequentadores, seus trabalhadores, enfim. Abençoe a todos aqueles que nesse momento estão conectados conosco, nos seus lares, mas principalmente, Senhor, abençoe a todos aqueles que nesse instante perderam a esperança em Ti, perderam a fé, que não acreditam em Deus, que eles possam ser inundados pela Tua presença, pelo Teu amor
pela tua esperança, na certeza de que dias melhores estarão por vir. E tudo passa, tudo se renova, mas o que vem dos céus é que permanece em nossa vida. Abençoe essa nossa reunião de hoje, que da nossa boca saiam palavras de esperança, de otimismo e, sobretudo, de convite a nos tornarmos melhores hoje do que fomos ontem e amanhã ainda melhores. Muito obrigado por tudo e fica conosco hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, primeiramente, gostaria de dizer da minha alegria de estar aqui. Hoje, quando eu vinha caminhando para cá, passou um filme na minha cabeça do centenário dessa casa, em março de 2020. Eu acho que a minha última palestra aqui deve ter sido em janeiro, possivelmente, fevereiro, acho que eu não dei palestra em janeiro de 2020. Né? Então, muito tempo se passou, né? E estar aqui novamente é um motivo de muita alegria. Rever pessoas tão queridas que a gente trabalha, que a gente divide a tarefa, ou simplesmente a gente tem a amizade de ter a possibilidade de conviver aqui. Isso é muito bom. Então, gratidão por estar aqui, desejando que esses minutos que a gente passe possam ser minutos de fato significativos na nossa vida e principalmente que a mensagem que a gente reflita aqui hoje possa fazer com que a gente saia daqui pensando. Eu sempre digo o seguinte, que a mensagem da doutrina espírita tem esse poder, deve ser assim, para que a gente saia daqui com a cabeça fervilhando e pensando sobre aquilo que ouvimos. E hoje eu trouxe uma mensagem de um livro que não é o livro habitual, né, como a gente disse. Por quê? Falamos do Supremo Artista. O nosso tema de hoje, e a Eugênia foi muito querida comigo, que me deu um tema assim, quase que poético, eu adoro isso. Observai os pássaros do céu, está lá no Evangelho. Então, quando eu parei para pensar sobre o que eu falaria sobre isso aqui hoje, e olha que a gente que faz palestra já falou disso várias vezes, mas o grande desafio é nunca ser igual, e sim ser diferente. E por isso eu trouxe essa mensagem de Deus, que é esse Supremo Artista. E o meu primeiro convite para vocês nessa manhã de hoje, eu tenho que ficar de olho no tempo, que agora o tempo é menor, né? Para quem fala muito, isso é um problema sério, né? É um desafio falar pouco. Mas prometo que falarei pouco. A gente diminuiu o tempo para vocês ficarem com gostinho de voltar, né? Porque se ficar muito, fica cansativo, você não volta mais. Então volte semana que vem. Então, esse Supremo Artista, né? Esse Deus, e o meu primeiro convite para vocês é que, para todos nós, é que a gente possa observar, como disse a página, Deus. E observar a manifestação dele na nossa vida, porque a natureza nos mostra isso o tempo todo. Já observaram? De como as próprias estações do ano nos mostram esse processo de transformação na nossa vida? Sabe? Pessoal da técnica, eu posso andar ou tem algum problema? Posso? Eu gosto de andar. É mal de professor, não fica muito parado, não. Mas eu falei assim, de repente eu não vai estar filmando lá, eu vou atrapalhar tudo, né? Aqueles caras que atrapalham a filmagem, atrapalham a vida do pessoal de lá. Então, Deus, Ele nos mostra todo dia uma coisa fantástica, que é a renovação. E a natureza nos mostra isso o tempo todo. Porque quantas vezes a gente tem tempestades e depois a gente tem o sol? Por mais que o céu esteja cinzento, por mais que esteja escuro as situações, a tempestade, o dia, o sol vai voltar a brilhar em algum momento na nossa vida. Assim como é um fenômeno natural que está inserido dentro das questões da natureza, a gente consegue trazer isso para a nossa vida. E hoje, observar os pássaros do céu, ele vai lembrar exatamente isso. Que ele vai dizer lá, os pássaros, eles não guardam alimento. Repararam? Eles buscam alimento, mas eles não fazem estoque, né? Ele vai falar isso lá na passagem. Eu não vou ficar lendo para não perder muito tempo.
mas depois a gente vai ali para o Evangelho um pouquinho. E a gente tem uma preocupação muito grande em guardar as coisas. E aí a gente vai chegar nesse assunto aí. Eu queria ler só a citação evangélica, né? Que diz assim, só lembrando, está no capítulo 25, buscai e achareis. O item 6. Ele diz assim, não acumuleis tesouros na terra, aonde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai os tesouros no céu, aonde nem a ferrugem nem os vermes o comem. Porquanto onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Então, o convite aqui é para que a gente possa perceber quais são os nossos verdadeiros valores. E depois que a gente está passando por essa pandemia, com certeza muita gente está repensando sobre isso. E se a gente não parou para pensar, hoje é um ótimo convite para a gente fazer isso. Quais são os nossos verdadeiros valores? O que te move? O que te faz acordar da cama todos os dias? Simplesmente porque o despertador tocou e você tem que trabalhar ou você tem que fazer alguma coisa? O que te move? É algo para a gente pensar. O que norteia a minha vida? O que me deixa feliz? São coisas que a gente começa a parar para refletir. E principalmente, até que ponto vale a pena a gente cultivar a inimizade, as dificuldades, as energias negativas? A gente costuma dizer que no mundo já tem tanta coisa negativa e por isso a gente cultiva a positividade. Quando a gente iniciou o projeto do Feliz Dia Novo, algumas pessoas daqui da casa devem conhecer, a ideia foi exatamente essa: levar uma mensagem de positividade para as pessoas, num mundo tão turbulento e de tantas dificuldades onde nós vivemos, de tanta negatividade. Tem pessoas que se você para conversar um pouco com elas, você não quer ficar nem mais meio segundo, porque é só reclamação. É só dificuldade. Veja aqui, não estamos em nenhuma crítica. Mas aí uma outra reflexão para nós, que nós não sejamos essas pessoas. Tá difícil? E aí talvez alguém esteja me ouvindo e dizer assim, o Alan está sendo utópico, porque o mundo está assim. Sim, lógico. Ele está assim. E a gente não foi enganado, não. Vamos lembrar lá, é porque o tempo é curto, eu não posso falar muito. Mas vamos voltar lá para o Livro dos Espíritos e tal. Que categoria de mundo a gente está? De provas e expiações, né? Podem falar, tá? Fica à vontade. Vocês só precisam estar de máscara, mas vocês podem se movimentar, rir, falar. A doutrina espírita é alegre. Então, nós estamos no mundo de provas e expiações. Característica do mundo de provas e expiações: o mal predominando sobre o bem. Dificuldades, dissabores, desigualdades gritantes, onde você se revolta com isso. Então a gente não foi enganado. E Jesus diz assim, no mundo tereis aflições. Só que ele diz assim, eu venci o mundo, vocês, todos nós, podemos vencer também. Então a gente não está enganado. Tudo que está acontecendo está dentro de um planejamento. E não porque Deus, o arquiteto do universo, quis assim, mas porque faz parte de um processo de evolução, não só nossa, de cada um de nós, mas um processo de evolução do mundo, porque o mundo também evolui. As categorias dos mundos. É outro estudo. Nós evoluímos, o mundo também evolui. Então, está tudo dentro de um processo para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir. Mas que a gente não seja essa pessoa que só reclama. Então, que a gente possa levar a positividade para as pessoas. E como eu costumo dizer assim, se a gente não tiver nada de bom para falar, o silêncio às vezes é melhor. Porque se a gente for falar para derrubar o outro, vai dizer, é assim mesmo, é daí para pior. Já pensou? O que a gente está ajudando? Onde está a caridade nesse momento? A gente fala tanto em caridade, a doutrina espírita é uma das bandeiras nossas, é a caridade. Só que a caridade, como a gente sabe muito bem, vai muito além da gente dar 1 quilo de alimento ali, um prato. É óbvio que isso faz parte, quem tem fome precisa comer. Mas é muito mais do que isso. A caridade está no dia a dia, nos pequenos gestos, nas pequenas ações, naquilo de bom que a gente pode levar para as pessoas. E o melhor que você pode levar para alguém, tenha certeza, sabe o que é? Você não precisa comprar,
Não precisa passar no cartão em 10 vezes, fazer crediário, ficar desesperado. Ai, meu Deus, eu nunca termino, acaba um, vem outro, acaba um. Não precisa de nada disso. O melhor que você tem está aí, com você. É você mesmo. Porque Jesus, e a gente sempre vai lembrar do Cristo, o que ele deixou para nós? Os escritos estão todos registrados pelos discípulos. É Mateus, é Lucas, é João, enfim. O que Jesus deixou para nós. E nós estamos há 2021, quase 2022 anos, estudando. E que nos inspira e que nos move, são os seus exemplos. Foi quem foi Jesus. Sabe? Então, o melhor que a gente pode levar somos nós mesmos. E o convite da mensagem hoje, observar os pássaros do céu, quando ele fala ali, o verdadeiro tesouro está no vosso coração, é para que a gente se desapegue das questões materiais. O materialismo escraviza o homem, a gente sabe disso. Quantas pessoas têm tanta coisa, mas ao mesmo tempo se sentem felizes? Quantas pessoas moram em lugares que a gente nem tem noção de quanto custa 1 metro quadrado naquele lugar, mas estão infelizes. E você pode morar numa kitnet, apertada, suando para pagar teu aluguel, mas se encontrar plenamente feliz, uma felicidade que é condizente aqui na Terra, porque você está bem consigo mesmo, que você está compreendendo essas lições, as lições do Evangelho, as lições do Cristo, porque isso faz diferença na nossa vida. Isso faz a gente mudar. A lição de hoje também traz uma coisa que a gente não consegue comprar ali, no mercado, na esquina. Não dá para pedir pelo aplicativo e entregar na tua casa. Não dá. E é uma palavrinha, é uma palavrinha curtinha. Porque olha só o que ele vai dizer aqui agora. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, que todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porque aqui ele citou aquilo que eu já falei. Os pássaros, né, eles não guardam. Eles buscam o seu alimento todo dia. E eles não se preocupam se depois vai ter. Olha que interessante. Olha a natureza nos ensinando isso. E ele também fala aqui, um outro ensinamento da natureza, ele vai falar dos lírios aqui no momento, né? Que ele fala assim, por que você está preocupado com a tua vestimenta? Os lírios, né, são as coisas mais belas do mundo, diz ele, e ele até diz assim, nem Salomão em toda a sua glória vestiu algo tão bonito. E está ali na natureza. Né? E aí então ele vai dizer isso. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. Aí vem, assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia basta seu mal. Isso está registrado em Mateus. Quando Jesus falou isso e Mateus registrou, parece que ele ia viver no 2021. Ansiedade. Não parece que ele escreveu isso aqui semana passada? Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. A cada dia basta o seu mal. A nossa sociedade é uma sociedade de ansiosos. Quem diz isso não é o Alan. É o Dr. Augusto Cury, uma autoridade na área, que eu recomendo vocês a leitura das obras dele. Ele tem várias obras que são fininhas. Para quem tiver preguiça de ler, é fina, você lê rápido. Ansiedade. Ele já deve estar na 4ª, se eu não me engano. Ele lançou a Ansiedade, depois a Ansiedade 2, a Missão. Brincadeira, né? A Missão é por minha parte. Mas assim, e onde estudos psicológicos dizem isso para nós. Que a grande doença do nosso século é a ansiedade. Não, mas é a depressão. Já foi. Hoje existe mais gente ansiosa no mundo. Volto a repetir, não é o Alan que está dizendo isso, é a área psicológica. Existe mais gente ansiosa no mundo do que depressiva. Embora a depressão graça na Terra, infelizmente. Mas existe muita gente ansiosa. Porque a gente não consegue compreender isso aqui que Jesus disse. E olha o que ele diz, busca o reino de Deus. E aqui a mensagem é universal. Eu posso estar falando para espírita, para católico, para umbandista, para seja quem for. Buscar o reino de Deus é buscar as coisas espirituais. Seja cada um dentro da sua crença. Porque podem ter pessoas que estão nos ouvindo que não são espíritas, por exemplo.
Buscar a espiritualidade. E aí abro um parênteses aqui importantíssimo. Buscar a espiritualidade não é um projeto de santo. De vez em quando eu falo isso. Quer dizer, não, eu vou me tornar santo. Olha, vou te dar uma notícia. Desculpa, se eu te der essa notícia, você não sai triste daqui hoje. Você não vai se tornar santo nessa encarnação. Estou mentindo? E a proposta nem é essa. A proposta não é que a gente se torne santo. A proposta é que a gente se torne melhor. A evolução é algo natural que vai acontecer. Sem você esperar que eu vou... agora será que eu sou espírito de qual categoria? Se preocupa com isso não. Se preocupa em ser melhor. Essa deve ser a nossa preocupação. E um outro ponto importante. Nessa caminhada que a gente tem rumo a essa evolução, a gente de vez em quando vai cair. A gente vai tropeçar. E é uma coisa muito interessante nesse processo da evolução, que tem horas que a gente vai acertando direto, né? É como se fosse um jogo, né? Você fala, tô bem, vou chegar no chefão, no final. Tô indo. E aí você acha assim, nossa, eu tô bem. Realmente eu tô muito evoluído. Aí chega ali na frente, tu dá uma escorregada. Aí tu cai. Aí você, perdão. Não tô tão bem assim quanto eu imaginava. Mas isso é ótimo. Que é pra gente não ficar se achando. A gente achar, não, eu sou isso, eu sou aquilo. Todos nós somos seres em evolução. E todos nós ainda vamos errar. Então, na busca pela espiritualidade, é importante perceber que nós ainda vamos cair. E eu não estou falando isso como desculpa. E que a gente nem use isso como desculpa na nossa vida. Porque senão também é muito cômodo, né? A gente erra e a gente diz, não. Mas eu ainda estou buscando lá. Falaram para mim que eu estou buscando a espiritualidade. Eu ainda posso errar? Sim. Mas que a gente não use isso como desculpa. Que a gente busque mais acertar do que errar. E sabe por que isso? Não é para você agradar tua esposa, teu namorado, tua namorada, teu filho, tua mãe. Para ninguém não. É para você mesmo. É para nós. Porque no momento que a gente busca a nossa evolução, ou seja, no momento que a gente vai se tornando melhor, primeiro, você sente uma paz consigo. Porque quando você está bem, você fica bem, é óbvio. Porque você está trabalhando isso. E isso irradia para as pessoas que estão ao seu redor. Não é tão bom quando a gente está perto de alguém que transmite paz, que transmite positividade, que você tem o prazer de estar próximo daquela pessoa. Isso seja qualquer tipo de pessoa, não nas relações simplesmente amorosas, mas nas relações de amizade, enfim, e por aí vai. Então, buscar esse reino de Deus e entender, como ele diz assim, a cada dia abaixa o seu mal. Faz a sua parte. Então, eu não sei qual é a história de vida de cada um aqui hoje. Talvez o que esteja tirando seu sono, esteja tirando sua paz, esteja, de certa forma, te inquietando, que é essa palavra que ele diz assim, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Mas tenha a certeza de que tudo isso passa. E é tão fácil a gente perceber isso, porque eu sei que com certeza você já passou por muita coisa nessa vida. Embora eu estou olhando aqui, eu estou vendo que todo mundo é novinho, mais velho acho que sou eu aqui. Mas vocês já viveram um pouquinho? Dá uma olhada para trás. Olha para a tua vida para trás. Será que nessa existência, nessa curta existência, daquilo que a gente lembra, você já não passou dificuldades? E que na hora que você estava passando pela dificuldade, você diz assim, meu Deus, eu não sei como eu vou superar isso. Eu não sei como eu vou fazer. E talvez você pensou até em desistir. Mas aí, o fator tempo, ele vem na nossa vida. E faz mudar tudo. O tempo é o grande remédio. É uma frase que a gente ouve sempre por aí. E é a grande verdade. O tempo passa e as coisas vão se recolocando, vão se ajeitando, vão se encaixando. E aquilo que parecia ser insuportável, que te traz uma dor dilacerante, já não dói tanto mais. Dói um pouco ainda, mas já dói menos. E com o passar do tempo, aquela dor se transforma em aprendizado, em crescimento, porque a gente sabe que Deus é soberanamente justo e bom. E Ele simplesmente não escolhe um para sofrer, o outro para sofrer, ou aquele para sofrer.
tudo aquilo que a gente passa na nossa vida tem uma razão de ser, pelas nossas próprias escolhas. Aí nós estamos na casa espírita. Nós temos a certeza da reencarnação. Veja bem que eu usei a palavra certeza e não acreditar. Porque acreditar, pode você acreditar porque alguém te falou. Ter a certeza é porque você tem essa convicção. Pode ser que esteja alguém chegando pela primeira vez ou esteja aqui há pouco tempo. Eu espero que você um dia tenha essa certeza também, caso você não tenha ainda. Mas isso é de foro íntimo. Não sou eu que vou dizer para você. A gente, com o passar do tempo, vai percebendo, estudando e percebendo principalmente a nossa vida, de que a reencarnação é uma grande questão de justiça. E a gente percebe isso diariamente nas nossas situações, no nosso dia a dia, no nosso vivenciar. Então, por isso a mensagem hoje, observar os pássaros do céu, é o convite para a natureza, é o convite para que a gente traga a simplicidade para a nossa vida. Porque, hoje eu estou fazendo vocês voltarem ao passado. Volte no tempo de novo. E perceba quais foram os momentos que te trouxeram maior felicidade. Eu nem conheço a tua vida, mas eu tenho certeza que esses momentos foram momentos simples. Que você não precisava estar, sei lá, num local muito caro, lá em Dubai, no arranha-céu. Acordando em Dubai, você podia estar acordando em Campo Grande. No Rio de Janeiro, enfim. Aonde Deus te colocou. As coisas mais simples da vida estão com aqueles que a gente ama, no contato com o belo, naquilo que te faz bem. Você gosta da praia? Quantas pessoas conseguem parar e sentar de frente ao mar e apreciar aquilo ali? Às vezes você não precisa nem entrar no mar. Você só molha os pezinhos. Sente a água salgada, a vibração daquela energia e como aquilo te faz bem. Para alguns, pode ser a montanha, pode ser a serra, onde você contempla o verde, enfim, aquele visual. Ou simplesmente você pode estar na sua própria casa, vendo pela janela um pôr do sol, em meio às antenas, em meio ao emaranhado de fios que talvez esteja no dia a dia. Mas isso não importa. O que importa é o sentimento nessa hora. Então, as coisas mais simples da vida, com certeza, são aquelas que nos fazem feliz. E, principalmente, o contato com as pessoas que a gente tem no nosso dia a dia. Então, falamos aqui sobre esse esperar, né? Como ele diz aqui, o esperar para o amanhã. E aqui só uns pequenos trechos, né? Onde ele lembra que esse esperar não é um esperar passivo, e sim um esperar dinâmico. Porque quando os espíritos colocam aqui depois junto com Kardec, né, o comentário, ele vai dizer exatamente isso. Porque quando a gente pega interpretando ao pé da letra, ele diz, não se preocupe, né, os pássaros eles não se preocupam, a natureza não se preocupa porque Deus vai prover. Aí às vezes parece assim, né? Então não preciso fazer nada. Né? Vou sentar, com licença aqui. Vou sentar porque Deus vai prover. Né? Então vamos fazer uma oração fervorosa aí, teus carneiros vão ser pagos, está tudo resolvido, vai entrar comida, vai ter dinheiro. Não é isso. Não é uma passividade dinâmica. Ou seja, faça a sua parte. E aí olha o que ele diz aqui, Deus criou o homem sem veste e sem abrigo, mas deu a inteligência para fabricá-lo. Nós somos fantásticos, sem ficar se achando, mas somos. Olha quanta coisa o homem evoluiu. Olha a tecnologia, olha isso aqui. A gente conversava entre nós aqui da casa, né? Há quanto tempo atrás seria possível isso? Se a pandemia vem há 10, 15 anos atrás, a gente estaria tendo isso aqui? Teria gente que pode estar do outro lado do mundo assistindo a gente nesse momento? Não. Evolução é inteligência a serviço do bem. Infelizmente, às vezes o homem usa a inteligência a serviço do mal. Mas é outra história. Mas é a inteligência a serviço do bem. Evolução. Deus nos deu essa inteligência, que a gente possa utilizá-la, né? E aí vem, Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. O homem, porém, eu adoro essa parte aqui, insaciável
nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência então deixa ele entregue a si mesmo. Frequentemente ele se torna infeliz por culpa sua. E Alan, pegou pesado agora, hein? Pegou pesado, hein? Você torna infeliz por culpa sua. Fernando, você quer ser infeliz? Você quer ser infeliz? Não, infeliz? Não, né? Bia também não, né? Você quer ser infeliz, Sônia? Não, né? Ninguém quer ser infeliz. Como é que o Kardec, que os espíritos falando aqui, que o homem se torna infeliz? Será que nessa hora ele deu uma cochilada e escreveu errado? Estava cansado, né? A Meli não estava lá ajudando ele era feliz, ele botou infeliz. Será? Não. Eu iniciei a minha fala hoje lembrando da natureza e tudo mais. E é muito claro essa mensagem. Quando ele diz que o homem se torna infeliz, é porque a gente está procurando a felicidade em lugares que não são os corretos. Será que a gente poderia dizer assim? Eu vou contar uma história rápida, prometo. A história do Marcelo. O Marcelo era um homem trabalhador e tal, mas lutava muito para sobreviver. Ele um dia conheceu uma menina e eles se apaixonaram. Só que essa menina ligava muito para as questões materiais. Ela gostava muito dele, ela era até apaixonada por ele. Mas Marcelo era pobre. E eu não vou casar com pobre. Eu preciso casar bem, pensava ela. E Marcelo todo dia jogava na loteria, né? Tal. Porque ele falava assim, o dia que eu tiver dinheiro, eu vou pedir a mão dela em casamento e a gente vai ser muito feliz. E ele condicionou a vida dele, a sua felicidade, olha, importante, ele botou a sua felicidade nessa questão. Até que um dia ele ganhou. E ele para na casa da namorada dele, num sábado à tarde, no sol, um carro importado. Marcelo nem parecia mais Marcelo, fez um toque de visual, se transformou. A menina nem conheceu mais ele. Estava tão bonito. E o carro, né? E quando ele desce com uma caixinha para pedir ela em casamento. Aquele anel que brilhava mais do que os sóis no firmamento. E ela, óbvio, aceita de pronto. E eles se casam. E nos primeiros anos eles foram felizes, né? Vivendo. Então ele tinha carros, tinha a casa enorme, a casa vivia cheia de pessoas, ele vivia dando festas, enfim, e por aí vai. Ele teve filhos, 2, que foram criados pelas babás e que eles nem participaram da criação. A sua mulher ficou entregue somente às questões materiais e nada ligava para as outras coisas. Um dia, num sábado de sol à tarde, ele se vê naquela mansão enorme. E olha só que ironia do destino. Ele estava triste. Porque a mulher, ele não sabia nem onde ela estava. Os filhos, cada vez fazendo mais coisas de delinquência. Às vezes ele tinha que ir na delegacia para tirar os filhos, porque eles não respeitavam ninguém, começaram a usar drogas, enfim, e por aí vai. E ele, pela primeira vez, se deu conta de que o grande sonho da sua felicidade, que era ganhar na loteria e casar com aquela mulher, não estava trazendo mais felicidade para a vida dele. Percebem como a gente pode trazer para o nosso dia a dia as lições? Veja bem, a vida material, e aí agora vou abrir outro parênteses rapidinho aqui, e eu gosto sempre de falar isso. A vida é material, nós estamos no mundo material. Não vamos ficar com essa ideia de que, vou viver de luz. Vive não. Você precisa de dinheiro, querendo ou não. Porque você tem que... Isso aqui, por exemplo, né? É o exemplo. Como que a gente mantém uma casa? Tem luz, tem água. Quando você mantém sua casa? A mesma coisa. Você precisa se vestir, você precisa comer, você precisa do teu direito ao lazer. Então nós estamos no mundo material. Mas isso aqui é só um momento. A grande mensagem de hoje é: não se escravize. Não se escravize a essas questões materiais. E tenha fé. Como ele diz assim, Deus provê as nossas necessidades. Então, quando você for orar a Deus,
Tenha certeza que Ele sabe de todas as suas necessidades. Mas ore, não deixe de se comunicar com Deus, não, porque é importante essa nossa comunicação com Deus. Eu não vou nem mais falar nada aqui por causa do tempo, porque eu quero botar uma música. Já está mais ou menos no ponto lá? Já? Deixa eu só falar antes para o pessoal que está em casa. A gente agora tem a questão dos direitos autorais, né? Então, deixa eu explicar, porque como a palestra é transmitida. Né? Então, agora eu vou colocar, e quem estiver em casa vai ficar vendo alguma outra coisa, né? Mas deixo o convite aí para vocês, principalmente pensarem na letra, para quem estiver em casa. É uma música do Jota Quest, Daqui Só Se Leva o Amor. Tá? Escreveu essa letra, estava extremamente inspirado pelo mundo espiritual. Quando eu peguei, eu sempre gosto muito de música, né? E tento inserir a arte de alguma forma dentro das minhas palestras. E normalmente eu boto uma música espírita, né? Sempre. Mas quando eu me deparei com essa música aqui, eu falei assim, não é essa que tem que fechar hoje esse nosso encontro de domingo. Daqui só se leva o amor, né? Vamos cuidar mais da gente, vamos amar no presente. A vida passa rápido, embora as reencarnações estão aí, mas vamos aproveitar
a vida. E aproveitar não é de forma irresponsável, mas vamos viver a cada dia como se não houvesse amanhã. Vamos procurar ser melhor hoje, não deixa para amanhã. E aí o convite que eu deixo final, já que eu iniciei com o convite da natureza, é que a gente não deixe de dizer eu te amo para quem a gente acha que merece ouvir isso. Para quem faz parte da nossa vida, para quem está na nossa caminhada, para quem está chegando na tua caminhada também, mas que já marcou a tua vida de uma forma positiva. Demonstre, mais do que dizer também, é demonstrar através dos nossos atos, das pequenas ações, como a gente pôde perceber aqui na simplicidade do dia a dia, o quanto algumas pessoas são importantes para nós. E principalmente, não esqueça de dizer o quanto você é importante para você mesmo. Porque você precisa cuidar de você, como disse a canção, cuide de você também, para cuidar do próximo. E essa vibração, ela com certeza faz bem e ela contagia. Porque se o mal contagia, o bem contagia muito mais. Que a gente não desista, que a gente não desista de fazer o bem, não desista de amar, não desista de acreditar que o amanhã pode ser melhor. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês por terem me ouvido nessa manhã, desejando uma manhã de paz, de tranquilidade e principalmente um início de semana fantástico, na certeza de que Deus te ama profundamente, que você não está sozinho, não está desamparado e que Deus provê sempre, como Ele disse ali, as suas necessidades. A cada dia basta o seu mal. Vamos viver um dia de cada vez. Se hoje você olhar para o teu céu e teu céu estiver cinzento, o sol vai voltar a brilhar de novo. Tenha essa certeza no nosso coração. Então, só para finalizar, antes de passar para o passe, convidar todos vocês, lembrar, né? A água a gente não está colocando mais os copinhos, por conta da questão, né, da prevenção mesmo da Covid. Então, cada um traz a sua garrafinha, né? No momento da prece, faça a mentalização. Os nomes que a gente colocava na caixinha também, a gente não coloca. Então, vamos vibrar, lembrando que a linguagem do Espírito é o pensamento. Então, vamos vibrar durante o momento da oração final, o momento do passe, né? E o passe também ele está sendo coletivo, ele não é lá dentro, né? Exatamente para que a gente possa respeitar as normas de segurança. Tá bom? Um beijo no coração de vocês, muito obrigado, desejo um domingo fantástico e vou passar para a nossa amiga que vai fazer a direção do passe. Bom dia a todos. Fechem seus olhos, esqueçam preocupações, pensamentos. Comece a respirar fundo. Comece a pensar no seu espírito protetor, que está agora ao seu lado, tentando estabelecer um contato com você. Sua família espiritual. Está torcendo para que você vença todas as provas, todas as dificuldades. Espíritos que te amam profundamente, que estão esperando por você, estão olhando, chorando, sorrindo. Eles não podem tirar você das experiências. Eles não podem viver a experiência por você. Mas eles te amam profundamente, estão ao seu lado. Estão te inspirando, te dando ideias, fortalecendo o seu coração. Sinta agora esse profundo amor. Sinta o quanto você é amado, o quanto você é acompanhado, o quanto você é um coração querido. Pense em todos os recursos que foram disponibilizados para que você encarnasse. Todas as providências que foram tomadas para que a sua encarnação chegasse ao ponto que chegou até agora. Pensa nisso. Quantas criaturas se movimentaram? Quantas pessoas foram chamadas a colaborar para que você estivesse vivo aqui agora?
para que você tivesse a profissão que tem, para que você tivesse os recursos que tem, para que você tivesse as oportunidades que você tem. Sinta esse amor. Mergulhados nesse amor, vamos elevar o nosso pensamento de gratidão ao nosso irmão mais velho, nosso irmão amado, nosso Mestre Jesus. Mestre, muito obrigado por ter nos colocado onde nos colocou, Senhor. Nessa noite, Senhor, eu quero te agradecer a todas as dificuldades da nossa vida, porque elas estão nos tornando mais fortes, Mestre. Mas, por favor, Senhor, nos ensina a confiar no Teu coração, mesmo quando a tempestade for intensa. Nos ensina a confiar na Tua direção, mesmo quando tudo parece estar perdido. Ampara os nossos familiares, Mestre, os nossos entes queridos, cuida de cada um deles. Amplia a nossa percepção espiritual da vida, Jesus. Nós que estamos dormindo, estamos distraídos, estamos cegos. Nos ensina a ver a beleza da nossa vida, a beleza da nossa programação espiritual, Jesus. A beleza das providências que são tomadas a cada dia. Esses corações queridos que choram, que sorriem, que nos amam e que nos envolvem. Que nunca nós nos esqueçamos desse amor, Mestre. Que nós possamos seguir o Teu Evangelho de luz, iluminando os nossos espíritos nas Tuas lições imortais. Para os trabalhadores, fortalece o coração de cada um deles. Que cada um possa sentir a sua missão espiritual, o propósito da sua encarnação, o motivo de estarem nessa cidade. Que cada um sinta queimar no seu coração a certeza de que todos chegaremos bem com o Teu auxílio. Ampara-nos, Mestre, agora sim. Assim seja. Senhor Jesus, que possamos, ao sair daqui, distribuir essa paz, essa harmonia e esse amor. Que possamos ter uma semana de muita paz, muita luz, muita harmonia. Vamos em paz, que Jesus nos abençoe. Que assim seja.